Fala pessoal, tudo bem? Conforme combinado, estou aqui com a parte 2, com construindo aplicativos offline com o Microsoft Power Apps. Bom pessoal, na parte 1 a gente aprendeu a como criar o aplicativo. Lá estamos usando como exemplo, um arquivo do Excel como nossa base de dados. Então a gente criou um aplicativo em cima disso, estamos manipulando o dado lá. E a gente já aprendeu a identificar se há conexão ou não, e a gente aprendeu como fazer o cache local de arquivo, tá? Então lá a gente criou uma inteligência para toda vez que a app abrir, a app vai decidir se ela carrega os dados do servidor ou se ela carrega os dados local do aplicativo no celular. Legal? Então agora a gente vai dar continuidade aí na parte 2 e vamos aprender como a gente vai fazer inteligência para inserir e atualizar dados na nossa planilha, de forma que ela entenda se o aplicativo está online ou offline. Agora o que a gente tem que fazer é gerenciar nas próximas duas etapas. Agora o que eu tenho? Eu tenho um operador de criar registros novos na minha tabela lá do Excel e tenho um operador de editar registros existentes na minha tabela do Excel. Então o que acontece? Quando essa ação acontecer dentro do meu app, eu vou precisar também identificar se tem conexão ou não para que eu tome a decisão. Se eu guardo esse dado localmente para ser sincronizado posteriormente, ou se eu já vou, se já existir conexão, eu já vou e gravo ele em tempo real. Legal? Então essa é a nossa próxima ação aqui dentro. Legal, gente. Então estou aqui com o meu aplicativo, já temos a nossa primeira ação ali. Vou simular aqui só para a gente esclarecer. Então, quando eu clico em novo, ele me traz para a tela de preencher as informações e já tem um botãozinho de salvar. Se eu fizer isso agora, nesse momento, ele vai automaticamente salvar lá no servidor. Se eu tiver offline, vai dar erro, porque ele vai tentar salvar no servidor. Deixa eu voltar aqui. Se por acaso eu editar um registro já existente, eu pegar o meu registro aqui, tá bom? E editar ele por essa opção, na hora que eu clicar em salvar, ele de novo vai tentar ir no servidor para salvar o dado e se eu tiver offline, logicamente não vai conseguir, não vai funcionar. Legal? Vou voltar tudo aqui. Então qual que é a primeira ação que eu vou fazer? Antes de eu colocar uma regrinha lá na ação de salvar, porque lá eu vou ter que ver se ele está online ou não, eu quero declarar uma variável, tá? Por quê? Eu preciso saber... Isso acaba sendo uma particularidade aí com o dado do Excel. Eu preciso saber se a pessoa está editando um dado ou se a pessoa está criando um novo registro. Como que eu vou identificar isso? Eu vou fazer uma variável que toda vez que alguém clicar nesse botãozinho de mais, tá bom? Toda vez que alguém clicar, antes de navegar para a próxima tela, eu vou declarar uma variável. Eu vou chamar ela de set var e vou chamar de var novo, tá? Só para identificar ela. Essa vou deixar uma variável do tipo booleana, ou seja, ela tem que receber verdadeiro ou falso. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que toda vez que alguém clicar nesse botão, essa variável vai receber o valor verdadeiro, tá bom? Verdadeiro. E agora o que eu faço? Aqui na tela de details, que é onde a pessoa consegue editar o registro, eu vou colocar esta variável como set var novo, é a mesma variável, tá bom? Não estou declarando uma nova, ele está aqui, como falso. Lembra? Ela é booleano. Então, ou seja, com essa variável eu vou conseguir identificar o que a pessoa está fazendo. Se ela está editando um registro ou se ela está criando um novo, tá bom? Muito legal, né? Agora vamos para a nossa regra lá no botão salvar de fato. Então, lá no salvar, eu preciso identificar o que está acontecendo. Legal, vamos lá então para a nossa tela de edição. Legal, gente. Aqui são as perguntas, 1, 2, você poderia colocar as perguntas aqui, não vou entrar nesse detalhe também. Vamos ser prático aqui para a gente resolver o nosso problema e exemplificar como eu trabalho com um dado local. O primeiro ponto aqui, quando eu clico na opção salvar, repare que a única ação dela é enviar o formulário. Isso aqui chama a conexão, ela tem que estar online e ele manda o dado para lá. Aqui não importa, como eu estou usando uma conexão nativa, a função nativa, não importa se está editando ou registrando ou criando um novo registro, ele sempre vai mandar, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Vou deixar a ação aqui por hora.
e vou criar um if novamente e vou usar a função que eu já apresentei para vocês, que identifica se tem rede ou não, se estamos online ou offline, tá bom? Legal. Se a resposta disso for verdadeira, continua fazendo o que faz hoje, tá? Não preciso fazer nada, não preciso mudar nada. O meu problema é quando não tem conexão. E aí eu tenho que tomar uma decisão de guardar esse dado local para que ele seja sincronizado posteriormente, tá? Então, legal. Verdadeiro, envia esse formulário, vai em frente e grava o registro. Em caso de condição retornar falso, se essa minha função retornar falso, significa que eu não tenho internet e aí eu tenho que me preparar. Gente, se eu não tenho internet, eu tenho que guardar esse dado localmente, tá bom? Não tenho o que fazer, eu preciso guardar ele localmente para que eu possa enviá-lo ao servidor no momento que eu tiver internet. Então, você já deve estar adivinhando, eu vou ter que criar um array local, tá? No celular. Se eu tiver situações que a pessoa vá fechar o aplicativo nesse meio tempo que ela está sem internet, eu vou ter que usar o save data e o load data, eu vou ter que gerenciar isso para que ela possa sincronizar em outro momento, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar o nosso array local, porque não tem internet, não posso enviar para o servidor, eu preciso ter esse array localmente, tá bom? Qual função que eu vou usar? Eu tenho a função de collect. Agora eu não vou dar clear, porque se ele se ele já criou um novo registro e de repente está fazendo essa ação de novo e ainda não voltou à internet, ele ainda não sincronizou, eu tenho que acumular esse dado, tá bom? Se eu usar o clear aqui, vai estar sempre o último. Então, por isso que nessa situação que eu não uso o clear, lá atrás eu usei, aqui eu tenho que acumular o dado. Então, cada vez que ele fizer essa ação, é um registro novo dentro do meu array local, dentro do meu celular, que eu vou mandar para a nuvem depois quando existir conexão. Legal, então eu vou criar uma collection, vou chamar ela de array temp, tá? Porque ela é um array temporário na memória do aplicativo, tá? Uma seção do aplicativo, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Eu estou criando um array temp e eu vou declarar os campos que este array vai receber, tá bom? Então aqui vem os campos que existem neste array. O primeiro campo ele é o nome do entrevistado. Todos os campos do array eu vou identificar com a RR, tá bom? Para depois eu não me confunda na hora que eu for mandar isso para o Excel. Então eu vou colocar array entrevistado, que é o nome do meu campo, 2 pontos. E qual o valor que ele vai receber? Ele vai receber o valor digitado neste campo, tá bom? Como eu sei o valor deste campo, eu clico aqui em cima dele, eu vou ver o meu card e aqui eu tenho data card value 4, tá bom? Para facilitar a minha vida, se você quiser, você pode renomear este campo, tá bom? Então, por exemplo, data card value, em vez de 4, eu vou chamá-lo de nome, para que eu consiga identificar. Aqui na pergunta 1, eu vou fazer a mesma coisa, porque como ele criou tudo para mim, ele já renomeou. Ele renomeou como data card value 5 e é isso. Eu vou renomear vou chamar de P1, tá bom? Significa que é a minha pergunta 1. E aqui também ele deu um nome aleatório, é o 6, a sequência, eu vou renomear para P2, para que eu identifique ali em cima, tá? Isso é para facilitar a minha vida, por isso que é um dos motivos que eu gosto sempre de criar do zero. Eu já vou renomeando meus objetos aqui, já deixando tudo certinho. Bom, legal. Então, o meu primeiro campo, array, nome entrevistado, ele vai receber... vamos facilitar aqui, em vez de array, vamos colocar temp. Então, o meu campo temp, nome entrevistado, ele vai receber o data card value nome. Achamos ele aqui. Então, ele vai receber o valor e ele vai receber o texto que está digitado neste campo, tá bom? Vírgula, eu vou colocar o temp de novo para eu identificar. Pergunta 1. E a minha pergunta 1 vai receber o campo data card value pergunta 1, sempre lembrando de passar o texto, porque se eu não passar o texto, ele vai passar a estrutura do campo inteira. A estrutura do campo ela tem várias propriedades, tá? Cor, borda e por aí vai. Por isso que eu coloco a propriedade texto, porque eu quero receber só o texto que está digitado nesse campo. Vou colocar vírgula e vou receber meu último campo, temp pergunta 2, né?
Então, 2 pontos e vou receber o meu data card value é o P2. Data card value P2, sempre lembrando de colocar a propriedade de texto. Tá bom? Deixa eu abrir aqui a barra de fórmula para ficar melhor. Então, legal. E ainda tem mais um campo que eu preciso receber aqui. Lembra da nossa variável? Que dependendo de onde ele clicou no botão, ela vai ter recebido true ou falso, lembra? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um campo, pode ser temp, mas a gente está usando temp, né? Só o temp. Aqui faltou o P. Vamos lá, deixar padrão, temp. E aqui eu vou colocar temp também e vou chamar de novo, né? Que é o nome da nossa variável lá. E o valor que eu vou passar aqui será a nossa var novo. Então, ou seja, ora esse registro vai ser verdadeiro, né? Essa coluna temp novo vai ser verdadeira e ora ela vai ser falsa. Com isso, depois quando eu tiver várias ações lá, eu vou saber identificar quando a pessoa modificou e quando a pessoa criou um novo registro, legal? Bom, vou fechar agora aqui a nossa função de collect. Ele está reclamando, vamos ver o que ele está reclamando. Ela tem alguns argumentos inválidos. Está reclamando ainda porque eu não fechei todas as minhas funções. Ela estava dentro de um if e eu não tinha fechado o meu parênteses. Não está dando erro mais, nossa função está pronta. Legal? Bom, gente, então o que vai acontecer aqui? Quando alguém clicar na opção de salvar, nós vamos ver. Se tiver conexão, salvamos a nossa planilha Excel, tudo lindo e maravilhoso. Se não tiver conexão, eu vou jogar isso para um array local, tá bom? Só lembrando, depois disso aqui eu vou colocar um back, tá? Uma função aqui, pode ser aqui mesmo, vou colocar um back, não tem problema. Para que ele volte para a tela anterior, tá bom? E só contextualizando, tá? Um ponto de observação. Eu estou salvando um array temporário. Se eu tiver o cenário que a pessoa vai fechar o aplicativo, vai fazer outras coisas, depois vai abrir de novo, eu tenho que jogar isso daqui para o data local, que nem eu fiz lá no começo. Lembra que eu usei as funções de save data e load data? Então eu teria que jogar uma função, eu teria que ter uma funçãozinha aqui para dar esse save e load data. Não vou fazer isso aqui agora, senão a gente vai perder muito tempo nesse vídeo. Então fica essa dica aí para vocês, porque eu estou guardando num array temporário. Se eu fechei o aplicativo, esse array vai ser limpo, eu não vou ter o histórico das ações. Então, num cenário real mesmo, eu teria que pegar esse array que eu acabei de formar e salvar na memória. Toda vez que isso acontecer, eu tenho que pegar esse array e salvar na memória para que eu tenha esse array localmente em caso de alguém reiniciar o celular ou fechar e abrir o aplicativo. Tá bom? Legal, então essa primeira parte está pronta. A nossa lógica está pronta, então eu tenho um cenário que envia para o servidor e um cenário que salva localmente, tá bom? Legal. Agora o que nós precisamos fazer aqui? Aqui na tela inicial, essa galeria ela só mostra o nosso array de dados já registrado no servidor, né? Ou última conexão válida. Eu vou diminuir ele um pouquinho aqui, porque o que eu vou fazer? Eu quero colocar aqui embaixo, vou inserir um label aqui, eu quero colocar aqui embaixo dados pendentes de sincronização, tá bom? Então vou deixar aqui embaixo uma linha menor e vou colocar aqui, vou escrever aqui pendente de sincronização, para que eu consiga mostrar aqui se há dados local no celular da pessoa que precisa ser sincronizado com o servidor, legal? Como eu faço isso? Vou inserir uma galeria agora na mão, tá bom? Essa galeria vai virar um novo objeto aqui dentro do meu Power Apps. Tá aqui. Vou trazer ela para baixo. Vou diminuir aqui o tamanho para que ela se enquadre. E aqui no layout dela eu vou colocar somente título e subtítulo, tá bom? Para ficar menorzinho essa galeria nossa. Legal. A fonte de dados dela tá a galeria. O que eu vou fazer? Vou simplesmente colocar o nosso array temp, que é onde estão os dados temporários, tá bom? E aqui nos campos, deixa eu só controlar, legal, já está o nome do entrevistado e aqui já está a pergunta 1. Vamos deixar só esses dados, são um exemplo. O nosso array está vazio, por isso que não tem dado nenhum mostrando ali.
Então, a partir do momento que a gente simular, vai aparecer dado aqui em casos do aplicativo está offline, tá bom? E aqui a gente poderia colocar algumas regrinhas, tá? Se o array está vazio, em vez de mostrar o array, a gente mostra uma mensagem, não há dados locais a serem sincronizados. A gente poderia colocar algumas coisas como essa para a aplicação ficar amigável e intuitiva para o usuário final, tá bom? Não é o nosso caso, também não vou fazer isso. Gente, a próxima ação que eu vou fazer aqui para a gente fechar nossa app é a ação de enviar para o servidor, tá bom? Eu vou colocar um novo ícone aqui. Vamos ver se a gente acha um ícone legal aqui que combine com o nosso cenário, para que toda vez que a pessoa clique no ícone, eu consiga enviar isso para... Opa, deu problema aqui na minha conexão, vamos lá. Então, toda vez que eu consiga inserir o ícone aqui, vamos ver se agora vai. Ícones, legal. Vamos lá, vou pegar aqui o ícone de enviar, tá bom? Então, toda vez que alguém clicar nesse ícone, eu quero que... Opa, não clicou, vamos lá. Cadê o nosso send aqui novamente? Está com algum problema, vamos ver se foi. Legal, ele foi, mas veio o ícone errado, não tem problema. A gente aqui na propriedade dele, troca ele para o nosso send, que eu queria inicialmente, legal? Sem problemas, estamos com o nosso ícone aqui. Então, para a nossa app ficar bonitinho, o resultado final, a gente poderia tratar essas regras. Legal, gente. Estou aqui com o nosso ícone e eu poderia colocar um label aqui, sincronizar, enviar informações ao servidor. Eu coloco aqui, enviar informações ao servidor. Legal? Vamos deixar ela do lado aqui do nosso ícone. Bom, muito bom. Então, estamos com a nossa app quase pronta. A nossa última ação é fazer que quando eu clique nesse botão, eu mande os dados para o servidor. Ele pode ser um dado de criar um novo registro ou pode ser um dado de editar um registro existente. Legal, então vamos lá. Vou clicar na nossa ação. Então, no onSelect dela, então toda vez que alguém clicar em cima dela, eu vou fazer um comando chamado forAll. Por que eu vou usar esse comando para todos? Porque é um array. Eu posso ter uma linha, posso ter 10, posso ter 20, pode ter 50, ou seja, uma informação dinâmica. Então, o que eu tenho que fazer? Para cada linha deste array, eu tenho que ir no servidor. Ou eu crio uma linha nova lá no nosso Excel, ou eu salvo, ou eu edito uma linha nova lá naquele Excel, tá bom? Então, legal. Aqui no forAll, ele está me pedindo o source, né? Ou seja, qual o array que eu vou fazer isso? É o nosso array temp. Então, ou seja, para tudo que está no array temp, que quando não tinha conexão lá, agora ele vai mandar aqui, eu vou fazer para todas as linhas dele, tá bom? Então, array, fechar. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um if aqui. Por que eu estou colocando esse if, tá bom? Se eu tivesse o cenário que eu só crio o registro lá na planilha, lindo e maravilhoso, não precisaria desse if. Só que eu tenho cenário que eu crio e tenho cenário que eu edito. E o que acontece? Quando eu edito o dado, eu tenho que localizar, eu tenho um array. Eu tenho que dizer para ele qual linha que ele vai editar, tá bom? Por isso que eu estou colocando este if aqui para diferenciar, tá bom? Então, legal. Eu vou fazer um if. Se o novo, tá? Se o arquivo temp novo, esse campo temp novo é um atributo do nosso array, tá? For igual a verdadeiro, significa que eu vou criar um registro, certo? Porque ele é um item novo. Então, se ele for igual a verdadeiro, eu vou usar o nosso patch, tá bom? Então, quando eu uso patch, eu tenho que dizer qual é o source. O meu source é a minha survey, porque é a minha survey online, tá bom? Ele me pede o registro. Não tem registro porque eu estou criando, ele é novo, tá bom? Não tem registro. E ele me pede os campos a serem atualizados. E aqui sim tem os campos a serem atualizados. Quais são os campos que eu vou atualizar? Nome entrevistado, que é o nome lá na planilha, lá na server, tá? 2 pontos. Aí sim. Por isso que eu coloquei o temp na frente, para que vocês não se confundissem aqui depois, tá bom? Aí eu vou passar o temp entrevistado para ele. Ele está reclamando que não existe, daqui a pouco ele vai reconhecer, tá bom?
Vou colocar vírgula. O próximo é pergunta 1. Não é o temp, tá bom? É o pergunta 1 lá da server. 2 pontos. E aí sim eu vou passar o temp pergunta 1 para ele. Espaço. E o próximo é a pergunta 2. 2 pontos. E aí sim eu vou passar o temp pergunta 2. Legal? Muito bom. Então, fecho o meu colchete e fecho o meu pet, tá bom? Então, quando for novo o tipo daquele registro, ele está fazendo isso linha a linha. Então, para cada linha ele vai olhar se é novo ou se não é. Se for novo, ele faz esse. Se não for novo, nós vamos cair na condição de else, né? Então, ou seja, logicamente, se não é verdadeiro, ele é falso, é um campo booleano, só há duas condições. Se for falso, o que eu tenho que fazer, gente? Aqui é um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou ter que fazer um patch do mesmo jeito na server, não tem problema. Patch na server do mesmo jeito. Só que aqui, onde ele pede o registro, eu vou ter que fazer um lookup, tá? Por quê? Eu vou ter que correr a server. Lookup, vou abrir aqui para ficar mais intuitivo. Eu vou ter que correr a server, todos os registros que existem na server, para achar qual é o registro que eu vou atualizar. E aqui um ponto de atenção, tá bom? Eu vou achar pelo nome, porque eu só tenho 3 colunas lá. Eu tenho o nome, eu tenho pergunta 1 e pergunta 2. Na vida real, na minha empresa, não dá para eu fazer por nome, porque logicamente existem nomes iguais e aí a gente vai ter problema. Se eu tiver 2 Alisson, por exemplo, na empresa, 2 Alisson Scalp na empresa, ferrou-se, né? Então o ideal é você fazer algum controle de registro de ID ou algum identificador único. Se for caso de ativo, de repente você tem a tag do equipamento. Se for caso de funcionário, você tem a matrícula do funcionário, tá bom? Então aqui nesse meu exemplo, eu vou editar o cara que eu achar com o nome igual. Mas para vocês aí na vida real, talvez não fique legal. Bom, vamos lá. Então aqui é a nossa server. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um lookup dentro de server, onde o nome entrevistado, é igual o meu temp nome entrevistado, tá ok? Então ele vai fazer essa condição no lookup da server e então ele vai achar o nosso registro de quem é o nosso entrevistado. Depois que ele fez isso, aí de fato eu vou passar as informações, deixa eu dar uma vírgula para ele reconhecer, eu vou passar as informações a serem atualizadas, que são as mesmas informações daqui, tá bom? Não muda, porque eu não sei o que a pessoa mexeu, então eu estou passando todo o array de volta para ela. Então legal, aqui nós fechamos a nossa server, tá? Ele está reclamando que faltou fechar um parênteses, agora eu fechei o pet, opa, desculpa, o pet fecha no final, agora sim eu fechei meu pet, e agora eu vou fechar o meu if e vou fechar o meu for all. Legal, ele ainda está reclamando, deixa eu achar o porquê que ele está reclamando, vamos ver. Nome entrevistado não existe, ele não achou este campo lá na nossa server, nome entrevistado. Corrigindo aqui porque que ele estava acusando o erro, tá bom? O nome entrevistado aqui, na verdade, é com espaço e eu escrevi junto, tá bom? Então, quando é o nome com espaço, a gente tem que pôr entre aspas simples e aí ele passa a reconhecer. A mesma coisa foi aqui, tá bom? Nome do entrevistado com espaço e por isso que ele estava dando um erro não reconhecendo. Então, assim ficou a nossa fórmula, tá bom? Então, para todos os itens do array, se para cada, ele vai correr item por item, né? Para cada um que o temporário for, que aquele arquivo temp novo for igual a verdadeiro, ele vai fazer um patch na server, independente do registro, vai gravar o nome do entrevistado com espaço, né? Igual ao temp entrevistado, vai gravar a pergunta 1, vai gravar a pergunta 2 e acabou. Se não caiu naquela condição, significa que é falso, ou seja, significa que é um registro a ser editado. Então ele vai fazer o mesmo patch, a diferença é que o patch na server tem um lookup antes, tá? Para que serve esse lookup? Para achar o registro da server, tá? O registro da server,
onde o nome do entrevistado é igual ao nome do entrevistado da linha atual, e aí ele atualiza os dados, tá bom? Reparem que aqui na primeira condição eu não falo qual registro ele vai atualizar, ele só vai inserir, e aqui eu falo qual registro ele vai mexer, porque aqui eu vou atualizar, tá bom? Muito bom. Gente, após fazer isso, eu vou colocar uma última função aqui, que é a nossa clear, e ela vai limpar a nossa array temp, tá bom? Porque uma vez que eu mandei para o servidor, isso tem que ser limpo, tá bom? Tem que ser limpo e acabou. E a partir disso, nosso array local ele fica limpo porque as informações já estão no servidor, tá bom? Eu vou colocar agora meu celular aqui no modo offline, vou salvar e publicar esta app. Vou clicar aqui em salvar. Vou colocar o nome para ela. Vamos chamar de app offline. Vamos chamar de app offline. Ok. Vou salvar. E agora eu vou colocar o meu celular no modo offline para que a gente consiga fazer o teste de fato para ver se funciona nos dois modos, tá bom? A gente vai criar um registro online, tudo certinho, e também um registro offline. Legal, pessoal, estou aqui com o meu celular e já instalei o aplicativo do Power Apps no meu celular e coloquei um atalho do aplicativo que a gente acabou de desenvolver aqui na área de trabalho do meu celular, tá bom? Para quem não sabe como fazer isso, eu tenho um vídeo aqui que ensina como instalar o Power Apps, como ele funciona, app dentro de app, só conferir lá. Eu vou abrir o meu aplicativo e no momento eu estou online no meu celular. Então, ele vai conectar na fonte de dados, ele vai salvar esses dois registros que ele achou localmente no meu celular e vai funcionar normalmente, tá bom? Eu vou mostrar para vocês que funciona primeiramente editando o meu registro. As minhas duas perguntas estão como sim, né? Eu vou editar e vou colocá-las como não. Eu vou colocar não e não. Neste momento, como a conexão está indo no servidor e está mudando os meus registros. Por que que aqui na tela vocês estão vendo como sim ainda, sendo que eu já mudei lá como não? Lembra que eu mostro o array local aqui? Então, como eu só estou recarregando o array local quando a app abre, ele continua mostrando o array local. E a informação nova que eu acabei de editar está lá no servidor. Então o que eu fiz? Lembra aquele comandinho que a gente colocou quando carrega a app? Eu coloquei ele nessa ação de recarregar e quando eu clico nela, olha que legal, atualizou o meu array local, o meu array temporário e também o meu cache local, tá bom? Porque aquele comando faz as duas coisas quando há conexão. Legal, vocês já viram que funciona. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar a conexão do meu celular, tá bom? Não tenho mais, repare que meu aplicativo já ficou offline, sem internet, mas porém ainda consigo trabalhar nele. O que eu vou fazer? Vou criar um registro novo, vou colocar aqui um nome teste e as perguntas como sim. Neste momento vai cair na condição de que não existe conexão. E olha o que aconteceu. O meu array local, lembra o meu array temp? Ele foi populado com o registro que eu acabei de criar. Porém, ele ainda não está lá no servidor porque não temos conexões. Eu vou mudar também as respostas do Weber para não. Neste momento, e eu continuo offline. Para não. E vou voltar para a tela inicial. Repare que no primeiro quadrante o meu dado continua como não, tá? Se eu clicar agora, o meu dado do nome do Weber continua como não e não existe o teste que eu acabei de criar. Se eu clicar agora no atualizar, nada vai acontecer, porque como não existe conexão, ele vai recarregar o meu cache local e esses dois dados, teste e a mudança que eu fiz no Weber, somente existe no meu array temporário. Como o array temporário eu não gravei ele localmente, se eu fechar o aplicativo agora, eu vou perder todas essas alterações. Então, para que isso não aconteça, eu teria que gravar localmente, tá bom? Mas vocês já sabem como fazer isso, não vou perder tempo com isso agora. Vou voltar à minha conexão. Acabei de ligar meu wireless novamente. Ele vai reconectar e logo meu aplicativo vai reconhecer que estamos online. Legal? Reconheceu, estou reconectado. E o que eu vou fazer? Vou utilizar agora a minha função de enviar informações para o servidor, tá bom? Então vou clicar aqui na opção de reenviar
ele está executando. Então, assim, para o web ele vai ter que editar o registro e para o teste ele vai ter que incluir o registro na planilha e depois limpou o array temporário, viram que está limpo. E agora eu vou clicar na função de atualizar, meu refresh. Olha que legal, Eber está não e o meu teste apareceu na minha lista online. Se eu abrir o meu OneDrive e eu for lá no meu documento, dentro do meu OneDrive, eu consigo visualizar essas alterações porque elas estão sincronizadas com o meu servidor. Estou abrindo aqui a nossa pastinha server. Vou abrir o meu Excel. Está atualizando. Atualizou? Ufa, quase. Isso é porque tinha algum cache local na minha máquina, então na hora que abriu ele atualizou. E estamos aí, Alisson como não, Eber como não e o teste como sim. Legal, gente. Esse era o exemplo que eu queria mostrar para vocês hoje. Então vocês viram que é possível trabalharmos com o dado offline. Vai depender do jeito que eu monto a minha regra, então eu vou ter que combinar arrays temporários na memória do celular, memória temporária, e vou ter que combinar com dado local, cache salvo localmente no celular. E aí, conforme eu fiz esse exemplo, vocês conseguem construir a lógica de vocês. E mais uma vez, reforçando, o Excel não seria a melhor solução para isso. Eu usei aqui no exemplo para vocês verem que é possível manipular o Excel sim, mas há alguns problemas, tá? A performance não é tão boa e também se alguém abrir a planilha lá no OneDrive, o seu aplicativo não vai funcionar, porque vai ter gente bloqueando o serviço de uso da planilha e a gente não vai conseguir fazer o uso da mesma. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!